Olá, pessoal. Bem-vindos ao podcast Saúde da Pele Cast. Nós estamos de volta com um novo formato, um novo nome, mas aquele conteúdo produzido para ajudar os pacientes com doenças crônicas e autoimunes de pele. E para começar essa nova temporada, neste novo formato, nós estamos aqui com duas pessoas que são a alma da psoríase Brasil, como eu digo, há décadas. Gladys Lima e o José Célio Silveira estão trabalhando para lutar pelos direitos dos pacientes com psoríase e agora, recentemente, há alguns anos, com outras doenças também incorporadas à Associação Nacional de Pacientes. Gladys Lima, bem-vinda ao nosso podcast. Tu que és a alma da psoríase Brasil, junto com o Célio. Nos conta um pouquinho dessa trajetória. O Célio já vai entrar direto lá de Fortaleza, também para estar aqui conosco. Ana, é um prazer sempre que a gente pode estar fazendo alguma coisa para ajudar os pacientes. E essa nova temporada, com esse novo formato de vídeos, era já um trabalho nosso que já vimos querendo desenvolver. E chegou a oportunidade, chegou a vez de a gente fazer podcast com pessoas que venham trazer muito conteúdo para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Psoríase Brasil é uma trajetória longuinha, já são 2 décadas, mas que com a colaboração da equipe que temos hoje e do Célio, que é o nosso vice-presidente, vem galgando aí muitas coisas, muitas conquistas para os pacientes. Muitas vezes, geralmente, como eu sempre digo, a gente ajuda sem saber quem. São tantas pessoas nesse Brasil que a gente tem contribuído a melhorar um pouco, não é? Essa qualidade de vida. E ter pessoas ao nosso lado com capacidade, como a gente tem, que são profissionais top de linha, como eu sempre digo, isso só torna muito mais fácil um trabalho de 23 anos. É verdade. Eu mesma já estou contigo há 8 anos, só vejo, graças a Deus, estamos nesta evolução, né? Cada ano mais projetos, mais novos desafios. E vamos chamar o Célio, então. Célio, bem-vindo. Oi, boa tarde. Oi, meu querido. Trabalhar com a Gladys é uma maravilha, né? Uma pessoa que eu admiro muito. E o que a Gladys falou, e eu vejo bem, é que participar de associação, como eu participei aqui no Ceará, de uma das associações que criaram a Psoríase Brasil, foi o melhor remédio que eu tive. A gente participar de associações, a gente vê pessoas com os mesmos problemas, discute, ri, chora, compartilha. Então, quando a gente chega nesses 20 anos e olha para trás, a gente vê que já fez muita coisa, mas também muita coisa há para se fazer ainda. E é bom estar do lado da Gladys. Moramos, a Gladys, ela movimenta. Oi? A cada ano nós aprimoramos os projetos, nós todos aqui que trabalhamos para a Psoríase Brasil. E sempre foi uma grande jornada, né, Célio? Lembra quando a gente decidiu se tornar uma associação profissional mesmo, né? Até então, a gente trabalhava sozinhos, nós dois, íamos para Brasília tentar buscar apoio político para as questões de acesso a tratamento, a medicamento. E eu tinha comentado até com a Ana sobre quando nós decidimos a nos tornar mais profissionais, foi numa parada de ônibus, lá em Brasília. Dali, a gente pensou, não, da maneira como nós estamos trabalhando, estaríamos fadados a terminar. Não ter continuidade, porque tu precisa, uma associação a nível Brasil, como é a Psoríase Brasil, ter profissionais, cada um na sua área, a área de comunicação, que isso também deu um grande salto, as redes sociais. Nós tínhamos que nos aprimorar, melhorar
para que esses pacientes tivessem um acesso mais fácil, né? Que a associação se tornasse uma associação referência no Brasil. E hoje ela é, com todo esse trabalho nosso, de profissionais que estão dentro do trabalho da Psoríase Brasil, o crescimento foi grande e as conquistas também. Acho que isso foi que nos tornou uma associação hoje reconhecida. É isso, eu acredito, Gladys, que eu acho que isso foi, se eu não me engano, em 2008, no congresso da SBD lá em Brasília, que a gente chegou à conclusão de que o trabalho das associações estaduais era muito limitado naquele espaço ali de Fortaleza, de São Paulo. Então, a gente pensou em abranger todo o país com informações boas. E isso foi feito, está sendo feito. Graças a Deus, a gente está tendo muito sucesso em todos os trabalhos. Célio, eu sei que a Gladys iniciou primeiro aqui no Rio Grande do Sul no ano 2000, né? E tu começaste aí em Fortaleza, quando que tu coordenavas a Associação Regional de Pacientes aí em Fortaleza, no Ceará? Era a Associação Cearense dos Portadores de Psoríase. Foi uma associação criada pela Simone Canelada, a querida amiga também nossa, né? Quando eu não sei nem dizer qual foi o ano precisamente, não. Era lá no condomínio dela. A gente reunia um grupo de pessoas, a gente ia para lá, sábado à tarde. Era maravilhoso. Quando a Simone se mudou para São Paulo, aí eu tive que assumir. Mas a gente via que o nosso trabalho era muito limitado a poucas pessoas. A gente praticamente só tinha alguma visibilidade mais no mês do Dia Mundial da Psoríase, quando dava entrevista nas televisões, nas rádios. Aí Gladys, assim, não dá certo, não. A gente tem potencial para atingir com informações, com várias matérias, o Brasil todo. Vamos partir para essa. E a Gladys topou na hora, e não nem ela topou, não, ela também tinha essa mesma ideia. E foi colocado em prática. E hoje a gente está aí, lutando, né? Sim, a Psoríase Brasil já ganhou prêmios internacionais. A Psoríase Brasil tem uma série de projetos em andamento, e a cada ano que eu tenho acompanhado e que eu sei da história também anterior ao que eu entrei em 2015, trabalhando como jornalista, já conquistou muita coisa, né? Eu acho que essa década entre 2010 e 2020 foi muito importante. A questão da conquista também dos biológicos, que foi uma luta, vocês também promoveram audiências públicas em Brasília, cada vez mais buscando esse trabalho de advocacy, que a gente chama, que é essa interação com o poder público atrás de políticas públicas. De todos esses fatos, Gladys, assim, dos últimos anos, quais tu destacarias como marcos dentro dessa jornada que tu já iniciou lá no ano 2000, como eu falei, ou seja, são 23 anos de jornada, primeiro com a Psorisul, depois Psoríase Brasil, mas... Na minha visão, assim, dentro das conquistas, acho que a principal delas foi a OMS reconhecer a doença em 2016 como uma doença crônica, incapacitante, debilitante. Isso já foi um grande marco. E essa conquista não foi só no Brasil, né? Em termos de outras organizações a nível mundial se uniram. Trabalhamos com o poder público, com o Ministério da Saúde, para que eles fossem signatário do reconhecimento da doença. Isso já foi um grande marco, ter isso como reconhecida a doença. Até então, não se falava de psoríase. Seguidamente, levamos, acho que uns 8 anos, foi a inclusão de tratamentos, de medicamentos de alta tecnologia. O que acontecia? Tinha se disponibilizado pomadas, alguns medicamentos sistêmicos, fototerapia, que a fototerapia também não é acessível em todos os estados, mas chegava um certo momento que o médico ficava sem dar tratamento, porque aquele paciente já tinha passado por todo aquele protocolo e a doença continuava ali,
sem controle. E a inclusão de biológicos veio para facilitar isso também, além do paciente ter melhor qualidade de vida, que até então os biológicos hoje prometem e cumprem isso, trazer uma pele praticamente sem lesão, é o que o paciente sonha, ter uma vida normal, ter qualidade de vida. Então, não se tinha qualidade de vida. E depois dessa luta, junto com sociedades médicas, junto com os pacientes, que é importante, como a gente fala, que o paciente é o protagonista de tudo isso. Ter medicamentos hoje disponíveis foi o quê? Uma grande luta nossa como associação de pacientes, mas os pacientes foram fundamentais, né? Junto ao Ministério da Saúde, para ter essa inclusão. Hoje, a psoríase tem 4 biológicos, artrite psoriásica também tem 5 ou 6 biológicos para artrite psoriásica. Disponibilizados no SUS. No SUS, que era uma coisa que é impossível, que são medicações de alto custo, que não é para qualquer paciente que poderia, né? Eu acredito que para a grande maioria ter acesso, porque são aquelas canetas que não custam nada barato. Os tratamentos vai depender muitas vezes do peso do paciente, doses de choque, como eles dizem, então às vezes não é só uma canetinha, e essas canetinhas hoje estão disponibilizadas no SUS, mas é aquilo, não é para todo paciente, não é para todo tipo, né, de psoríase, isso vai precisar do quê? De uma avaliação médica e passar por todo protocolo clínico, né, tem protocolo de diretriz, olha, começa-se pela pomada, depois vai-se para uma foto, um sistêmico, chegando a um certo limite que ele pode fazer uso de biológico. Mas eu acho que conquistas nossas realmente marcantes foram a inclusão dessas medicações de alto custo. Além do SUS, também depois pela ANS, né, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Exatamente. Que obrigou, né, também, através de uma consulta pública, que os planos de saúde fossem obrigados a fornecer estes medicamentos biológicos também aos pacientes. Que foi outra conquista que eu também acompanhei. Isso sempre reforçando. O paciente, ele tem que se envolver, ele tem que estar ali junto quando temos consultas públicas, porque o Ministério da Saúde, como eu sempre digo, vai pensar o seguinte, não tem ninguém reclamando, não tem ninguém participando, é sinal que está tudo bem. E não é assim. O paciente tem que estar ali junto com a associação tem peso? Tem, mas a voz do paciente, somos a voz do paciente. Sim. Mas o paciente tem que estar ali, lutando junto, mostrando as dificuldades, porque é uma doença que realmente impacta negativamente na qualidade de vida, em vários aspectos da vida do paciente, tanto em termos sociais, físicos, emocionais principalmente, laborais, na parte de social, ele se afasta. Se ele não mostrar isso, que ele passa, que ele sofre, e não precisa mais sofrer desnecessariamente. Hoje se tem tratamentos, né? Mas o médico é quem vai poder ajudar esse paciente. A associação faz todo esse trabalho de advocacy, trabalho junto às redes sociais para informar o paciente, como ele ter essa qualidade de vida, trazer cada vez mais informação. Porque se combate também o preconceito e a discriminação com informação. Então, se é possível, as redes sociais hoje que são gigantes, que elas têm esse papel de trazer informação de qualidade, é esse o nosso trabalho. Célio, chamando agora o Célio, direto lá de Fortaleza. O Célio também, a Gladys não é paciente, ela entrou na causa por outro motivo, que depois ela vai nos contar, mas o Célio é paciente. Célio, como é que tu vês esta importância que a Gladys destaca, que nós destacamos sempre na Psoríase Brasil, do paciente também se envolver e dar também buscar, né, essa voz do paciente dentro dessa luta? Eu queria só, Ana, antes de falar sobre isso aí, falar sobre as parcerias que ultimamente a Psoríase Brasil tem tido, né? A Psoríase Brasil tem um conselho científico com renomados e excelentes médicos, que é o conselho científico, né? E esse conselho científico sempre apoia os pedidos da Gladys para participação em trabalhos científicos, em parcerias,
A gente tem um banco de dados muito bom. A participação do paciente se dá. Isso aí é uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar melhor, porque o paciente ele quer informação, ele quer saber quais os melhores tratamentos, onde conseguir médicos que entendam de psoríase e se interessem em tratar pacientes com psoríase. Isso é o que está sendo feito, isso é o que a gente tem que trabalhar em disponibilizar uma informação boa ao paciente. Isso já está sendo pensado pela Gladys, pela Psoríase Brasil. Então, o que eu acho muito importante nesses últimos 5 anos, antes da pandemia, que a pandemia praticamente paralisou muito trabalho de quase 2 anos, né, eu acredito, são esses trabalhos com parcerias científicas, com universidades, com médicos, com gente da academia, né? Isso aqui está sendo, eu acredito que está sendo muito bom para a gente. Sim, esse é outro projeto que está em curso, né, que também era... Porque a Psoríase Brasil tem um cadastro de pacientes com psoríase. Que, aliás, uma forma dos pacientes que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, de contribuir é também participando do cadastro de pacientes que está lá no site psoriasebrasil.org.br. Tenho de psoríase, a doença psoriásica, porque também pega artrite psoriásica. E nós temos também outras doenças de pele que nós estamos trabalhando, autoimunes e crônicas de pele, que também tem seu cadastro lá no doençasdepelebrasil.org.br. Lá tem de urticária crônica espontânea, dermatite atópica, vitiligo, e tem de hidradenite também o cadastro? Tem de hidradenite supurativa. E de hidradenite supurativa. Que todos esses dados, gente, até uma coisa muito importante que o Célio tocou na questão científica. Nós não temos dados oficiais, pesquisas oficiais, que falem exatamente a incidência, voltando à psoríase, de psoríase dentre a população. Estima-se entre 1% e 2%. Mas, que daí também é outra questão a ser falada aqui, que o Célio já puxou, adiantando, dos projetos. A Gladys sempre teve um sonho, né, Gladys, que eu acho que é bem importante falar, e houve um projeto piloto na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. A Psoríase Brasil, a sede fica em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, trabalha-se para o Brasil inteiro, mas até por uma questão de logística e de limites de orçamentos, é mais fácil a gente acabar acessando locais mais próximos e conseguir, pela proximidade, fazer os projetos piloto nestas cidades. Então, existe esse projeto piloto, que a gente vai apresentar os dados ainda este ano, em 2023, que é um projeto que a Gladys sonhou muito, junto com o Célio, com uma outra pesquisadora ligada à Organização Mundial da Saúde, que é para ver a incidência dentro da população desse município, para ser um projeto piloto. Pode nos comentar um pouco deste projeto também, Gladys? Tudo com o apoio do nosso Conselho Científico, como falou o Célio. Esse projeto já era um sonho. Lutar por políticas públicas é necessário ter dados. Eu não posso chegar em algum deputado, no Ministério da Saúde, olha, nós temos essa população de pacientes com psoríase, se não tem dados realmente reais. E essa pesquisa foi uma parceria junto com o município de Esteio, que é uma cidade próxima daqui de Porto Alegre, a uns 30 quilômetros. O prefeito hoje nos apoiou muito quando iniciamos lá a questão da psoríase junto ao município e a parceria da própria Secretaria de Saúde. Eu precisaria ter o aval dessas pessoas para aplicar esse questionário, que ele foi submetido a um comitê de ética da universidade aqui no Rio Grande do Sul, e aplicado através dos agentes de saúde. Eles vão nas casas e aplicam um trabalho que realmente é digno de agradecer aos agentes muito, porque era um trabalho extra para eles. Eles não estariam ganhando nada para fazer a aplicação. Foram treinados. A pesquisa iniciou em agosto do ano passado, terminou agora em janeiro. Estamos trazendo dados incríveis, lacunas e algumas demandas muito grandes, porque até então
tinha na fila de espera 300 pessoas para dermatologista, na época. Hoje está em 1.700 pessoas. Vejam bem o que a gente provocou com a questão de aplicar o questionário. Porque até então não se tinha ideia de quantas pessoas estavam com doenças de pele. Não quer dizer que essas 1.700 sejam todas psoríase, mas alguma doença de pele ela tem. Foi muito importante. Vamos apresentar esses dados, já foram compilados. Quem está fazendo a compilação e quem está fazendo as análises é a Maria João, é uma moçambicana, minha amiga, que se propôs a nos ajudar. Ela trabalha para várias organizações internacionais, inclusive a OMS, em levar pesquisa, em busca de pesquisa. Então, foi muito interessante, vamos apresentar isso, mostrar em outubro, por ocasião do evento que nós vamos fazer lá, dados que o próprio Ministério da Saúde não tem. Então, veja bem, nós fazendo a parte do próprio governo, né? De ministério, levantando dados. Nesse sentido também, né, o Brasil é um país em que o terceiro setor é muito necessário. E essa lacuna está muito evidenciada nessa parte aqui da saúde, onde nós atuamos, o quanto esse trabalho faz a diferença para a população. Então, é um trabalho realmente de busca de melhoria de qualidade de vida, né, Gladys? Não, e ali a gente vai trazer informações que realmente, né, o Ministério da Saúde, eu sempre digo que a gente tem que bater na porta, o tempo inteiro. Porque se eu não falar de psoríase, não levar dados, articular como a gente faz em Brasília, a psoríase não estava em evidência. Hoje se fala muito em psoríase, mas ainda precisamos que o Ministério da Saúde tenha um programa de atenção especial, né, para esses pacientes com doenças crônicas de pele. A gente precisa ter uma política, ainda é um desafio, já temos algumas coisas em Brasília, mas a gente precisa continuar realmente buscando que o poder público entenda como é necessária uma política. E como é que a gente faz isso? Levando dados. É a única forma. E outra questão, agora relembrando, falando nessas questões, além do Ministério, também em nível estadual e municipal também, nós temos as nossas frentes parlamentares, que é justamente para essa aproximação na busca de políticas públicas, né? E além desse projeto também, acho que outro projeto que já foi feito em esteio, a capacitação também, porque existe uma diferença, né, do sistema público, que o paciente chega lá, primeiro no médico generalista, até que seja encaminhado, conforme o caso, a um especialista. Muitos médicos, claro, tratam com N doenças, não são exatamente especialistas em doenças crônicas de pele, sobretudo, seja psoríase, isso são diversas. E outro projeto da Psoríase Brasil também, essa capacitação junto aos agentes, que já fazem a triagem, junto aos médicos. Nós conseguimos fazer isso em esteio antes da pandemia? Sim, teve uma época que a gente capacitou os médicos, os agentes, né? E porque aí a linguagem é um pouco diferente, né? E eles sentiram uma grande diferença. Eles começaram a identificar pessoas com psoríase. Tanto que deu esse boom também de... Abriu primeiro essa porta, essa abertura com os profissionais de saúde daquele município, né? Exato. Que já ficaram mais sensibilizados. E depois disso, esse boom aparecendo, as pessoas se identificando, ou eles mesmos. Eles mesmos. Então, isso teve uma grande diferença, até isso que nós vamos levar a Brasília, né? Que quando as pessoas, os agentes, os médicos, porque os médicos da atenção primária não são dermatos, né? São ginecos, são médicos generalistas, mas não é um dermatologista que está ali na ponta identificando qual é a doença de pele que a pessoa tem. Mas se a gente tiver uma formação, uma atualização desses médicos na ponta, nós vamos diminuir essa jornada tão difícil que é do paciente, né? Porque ele fica lá, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e fica segurando esse paciente, que na verdade ele deveria estar já numa atenção especializada, num dermatologista, pela rede pública mesmo.
encaminhado por um especialista. Porque a doença evolui. Se não tem um tratamento adequado, é isso que acontece. O paciente vai desenvolver, provavelmente, 30% dos pacientes com psoríase, artrite psoriásica. E um exemplo é o Célio. O José Célio tem essa experiência de artrite. Hoje ele tem grandes deformidades, ele tem problema ocular, a uveíte, tudo por causa da psoríase. Mas o Célio ainda teve a chance, ele pode dizer isso, de ter um diagnóstico rápido. Diferente das pessoas que não têm esse diagnóstico tão rápido, começa a desenvolver outras doenças, né? Que são associadas, que eu acho que é bem pior, que é uma artrite psoriásica. O Célio tem problema nas mãos, problema na coluna, que isso trouxe também dificuldade a ele e ele teve que se aposentar. Eu acho que é isso, o Célio tem já uma aposentadoria precoce, justamente por isso, por invalidez. É isso que eu queria colocar, Gladys, também, que a psoríase, ela não se manifesta somente na pele, né? Ela, como é uma doença inflamatória de pele, ela também pode se manifestar através de doenças do coração, nos olhos, nos ossos, que é a artrite psoriásica, e em vários outros locais. Então, essa capacitação que a Gladys está colocando, ela é muito importante, porque ela envolve essas outras manifestações de psoríase que as pessoas desconhecem, e até mesmo os profissionais de saúde não têm na anamnese, né, naquela procura conversa com o paciente, que ele vai perguntar o que é que a pessoa está sentindo e tal, que é a anamnese, às vezes escapa do médico. Com a capacitação que a gente fez e vai continuar fazendo, se Deus quiser, o médico pode ficar mais atento a essas manifestações da psoríase sem ser na pele. E também o agente também. O agente pode ser capacitado, que o agente é que vai lá na casa da família, né, conversa com todos os familiares. O agente também, com esse olhar novo que a capacitação dá, ele pode ser muito importante. Vocês vejam o número aí que a Gladys falou, tinham 300 na fila, agora tem 1.700. Aumentou 6 vezes. Por quê? Porque tem mais informação e tem mais capacitação do pessoal. Agora, o que é que está faltando? Faltando daí diminuir essa fila, ou zerar a fila, para colocar em clínica, hospitais, remédios. Isso aqui também que é outra luta, importante também. E chamou a atenção, tem 3 estados brasileiros que não têm médicos dermatologistas pelo SUS. Quais são os estados? Acre, Roraima e a outra agora eu não lembro. São estados lá do norte. Lá do norte. Não tem. E vocês imaginam o que fica esse paciente, então, à mercê de quem, né, para tratar a psoríase? Nós levantamos isso até para esse novo presidente da Frente Parlamentar no Congresso, que vamos instaurar isso em outubro, né? Já está sendo coletadas as assinaturas para essa nova frente. Informamos a ele, o seu próprio estado não tem um hospital ou que fosse, né, um ambulatório, alguma coisa para tratar as doenças de pele. Não quero só de psoríase, né, mas e as outras doenças crônicas, as de pele? Onde é que esse paciente que não tem condições de ter um plano de saúde vai tratar? E ele ficou meio assim, que não, realmente, ele disse que só tem hospitais com especialidade em ginecologia, obstetrícia e outras duas que eu não lembro. E tu pensas, por exemplo, a gente está falando de psoríase, mas o melanoma, né, é dos cânceres mais letais e que tem uma incidência super forte no país. Então, quer dizer, esse paciente lá desses estados não tem acesso direto, né, nesse diagnóstico. Claro, imagino eu que há de ter um oncologista, mas realmente é uma luta, ou seja, há muito o que fazer. Você vê o sofrimento, Ana, desse pessoal, não é só da psoríase, não. O sofrimento de uma pessoa que mora numa localidade dessa distante,
tem que se locomover quilômetros e quilômetros. Quem tem dinheiro pega o aviãozinho e sai do um local, vai para Fortaleza, vai para Brasília, para São Paulo. Mas a maioria das pessoas, quando consegue, tem que fazer uma jornada de ônibus super desgastante para conseguir um tratamento. Um estado que não tem nenhum hospital com dermatologista, é um absurdo um negócio desse. É um país gigante, né? A gente às vezes vê até onde tem assim, hospitais referência, o paciente às vezes não consegue ir, porque a fila é grande. O que acontece? Esse paciente que é uma doença crônica, ele vai usar o sistema a vida toda dele. E quando é que vai ter brecha para novos entrarem? São poucos dermatologistas que se tem disponibilizados no SUS, né? Então, imagina, tem muito desafio pela frente, várias coisas a gente tem que pensar no que pode melhorar. Hoje tem telemedicina, mas não sei se todo mundo tem em casa acesso à internet, a população brasileira pobre vai fazer o quê? Então, são várias frentes que a gente tem que pensar. Fica eu muitas vezes lá, o que a gente pode fazer de diferente, né, para ajudar esse paciente que não tem esse acesso. Nem acesso, muitas vezes, a pagar um médico particular e ter acesso no SUS. Ele vai ficar esperando quanto tempo? Até ter alguém que abra ou que ampliem os médicos dermatologistas, né, no SUS, lá na especialidade, para ele poder ingressar. Então, se cada município, regionais, vamos supor, Rio Grande do Sul, se nós tivermos ambulatórios de psoríase em algumas regiões, que são onde tem grandes cidades, por que não ter ali um ambulatório, né, específico de doenças crônicas de pele, para que essas pessoas que ficam no interior não precisem esperar por quanto tempo para ser atendido por um especialista, e ser atendido o mais rápido possível nesses locais específicos, né, para não vir até Porto Alegre, porque é um desafio vir e ter que voltar. A mesma coisa é a fototerapia. É ótimo tratamento, mas são em poucos estados que têm acesso de câmara de fototerapia. Veja bem, é um tratamento barato, que poderia ter acesso aos pacientes, mas só tem em grandes centros. Esse paciente vai vir lá do interior, para fazer uma sessão de fototerapia que vai levar 10 minutinhos. E tem que fazer recorrentemente, exatamente, né? Então, o Brasil precisa... A gente precisa dar uma organizada nessas necessidades, né? Hoje eu vejo que o SUS está capacitando mais médicos, que é uma coisa que a gente já vem falando, né, Ana e Célio? A questão de capacitar esses médicos para o diagnóstico mais rápido, mais precoce, para que esse paciente não sofra e não precise, muitas vezes, usar o sistema. Sim. Se a gente puder, né, ter essa condição... Isso é outra coisa, né, que nós já falamos muito entre nós e com alguns parlamentares e com o nosso conselho científico, o quanto a conta lá no final, por não ter, né, esse tratamento inicial, a conta fica muito mais cara. Então, quer dizer assim, o gestor público também tem que ter essa noção, que, aliás, talvez seja outra linha de trabalho que a gente deva apresentar mais dados, cada vez mais. Ana, isso aí também, todo esse trabalho da Psoríase Brasil e de outras entidades, o paciente tendo informação, ele é atendido, o médico atende corretamente. Os dois, eles podem, com essas informações, pressionar o poder público para proporcionar melhores condições de tratamento. Isso é uma coisa que através da pressão, do trabalho, da informação, que leva tempo. Aí vai na advocacy, nas políticas públicas, envolvendo um monte de gente, as coisas melhoram. É assim que acontece. Porque se a gente for esperar sentado, não consegue nada. É isso que a Glácia está fazendo, capacitando o médico, informando o paciente, mensurando as doenças para mostrar para o pessoal, gente, aqui precisa disso. Como eu falei também,
se você pegar o Conselho Científico da Psoríase Brasil, tem gente lá de primeiríssima qualidade, gente que elaborou PCDT, cientistas, muita gente. Eles ajudam em muito os trabalhos da Psoríase Brasil. Tem muito trabalho para ser feito. Isso é quem está tentando fazer. Tá diariamente trabalhando, né? Os 13 mais a equipe que temos. A Gladys não tem sossego, né? 24 horas no ar, a Gladys, trabalhando. Sei que o 24 horas a cabeça roda o tempo inteiro, né, Ana e Célio? Porque pensando de que maneira a gente pode melhorar ainda cada vez mais. As redes sociais, que a gente já tem um número de seguidores bem interessante, é o site que proporciona também isso, é o YouTube, inovando sempre alguma coisa para chamar sempre a atenção, não só do paciente, mas da população em geral. Uma doença que ainda, por mais que a gente tenha falado, discutido, trazendo sempre grandes informações, né, de qualidade, precisa ainda de mais foco para que o poder público entenda que a psoríase não é só uma questão de pele, né? Ela provoca uma reação no paciente tão ruim que esse paciente muitas vezes é depressivo. Então, lidar com essas doenças, eu não sou paciente de psoríase, mas eu sofro igual e quero melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Eu acompanho diariamente as redes sociais e a gente vê quando eles se identificam com alguém, quando é com um artista, que eles imaginam que a doença não ataca artista. Também artista tem psoríase. Vocês viram pela Sabrina Sato, Xande Avião, que são daqui, que todo mundo conhece, né? Aí eles começam a falar. Gente, psoríase dá em qualquer pessoa, rico, pobre, negros, brancos, qualquer cor. A incidência da doença, né? Ela acomete em qualquer indivíduo que tenha na genética, muitas vezes, né? Na genética. Ela aparece, muitas vezes, e diz, mas na minha família ninguém tem. Mas quem sabe lá para trás, né? Ou quem sabe não teve diagnóstico, teve diagnóstico correto, que a gente já viu, tratando de outras doenças e menos psoríase, né? E essa questão do diagnóstico, além do próprio relatório da Organização Mundial da Saúde ter apontado que é uma das necessidades do diagnóstico precoce, no ano passado nós tivemos o evento do Dia Mundial, um dos nossos membros do comitê científico estava fazendo um acompanhamento com um Conselho Internacional de Psoríase, e ele alertou que uma das descobertas internacionais era que a psoríase, depois de desenvolvida, ela deixa certas cicatrizes no corpo, na genética. Daí eu não sou médica, estou falando de uma forma como jornalista, mas deixa algumas cicatrizes que agravam a doença. Então, se tu conseguires tratar lá no início, tu já podes melhorar que ela não se desenvolva de uma forma tão forte, né? Tão agressiva. Isso também foi outra descoberta recente que está nos estudos internacionais, e tem muito medicamento vindo. Então, quer dizer, todos os médicos também falam para nós, né, que o panorama hoje da psoríase é muito melhor do que a de 10 anos atrás, porque existem esses medicamentos que controlam, porque é uma doença que não tem cura, não é contagiosa, mas ela pode ter um controle de tratamento. E como a gente aborda nos nossos materiais, e depois o segundo podcast vai trazer umas pacientes que vocês vão acompanhar a história de 3 pacientes mulheres que nós convidamos também para falar conosco, o quanto essa trajetória é árdua até chegar ao tratamento correto, quer dizer, e a outra são as tentativas de tratamento, porque às vezes aquele mesmo remédio funciona para um, não funciona para outro, porque, claro, o corpo humano é individual, cada caso é um caso, que é outra questão também bem colocada sempre pelos médicos. Mas eu acho que além da psoríase, que também tem mais uma novidade, que a gente em breve vai ter alguns artigos científicos, por isso que é bem importante que vocês participem da pesquisa, para nós termos mais dados possíveis e poder ampliar esse trabalho. Desde 2019, a Psoríase Brasil também ampliou a outras doenças crônicas e autoimunes de pele, que é o nosso projeto doençasdepelebrasil.org.br, que também tem suas redes sociais.
como é que se deu essa identificação, Gladys, tua e do Célio, de notarem que necessitava uma ampliação a outras doenças? Por que isso? As próprias redes sociais nos deram esse norte. Tem pacientes que, além da psoríase, tem dermatite atópica, tem urticária crônica junto. Aí, quanto eles perguntavam para a gente, vocês não têm uma outra página que fale de urticária, que fale de dermatite? Porque dermatite também é um desafio para pais de crianças com dermatite. Então, as redes sociais nos mostraram isso, que a gente poderia ampliar. A psoríase, hoje ela está bem assistida. Hoje a gente vê que se ampliou, se ajudou, se conquistou. Mas e por que não, com a nossa experiência, agregar mais doenças que possam trazer também um alento, ajuda, melhor qualidade de vida? Então, por isso, a gente decidiu, olha, vamos ampliar, porque nós vamos ajudar muito com a nossa experiência. E foi o que aconteceu. Hoje a gente também tem páginas, tem site de doenças crônicas, de doenças de pele Brasil. Temos pesquisas, temos cadastros de pacientes. Procuramos fazer exatamente o que a gente fez com a psoríase, com essas doenças crônicas também de pele que não são assistidas. Quais são as doenças? Vitiligo, não tem nada de medicamento no Brasil para vitiligo. Dermatite atópica, agora que se conseguiu pelos planos de saúde, um medicamento biológico para dermatite atópica. Hidradenite supurativa, tem um protocolo clínico, ali tem alguns tratamentos, mas não tem um biológico, já tem um biológico nesse protocolo, mas precisa muito mais. É uma doença muito impactante, a hidradenite supurativa, porque ela vai mutilando, né? Vai fazendo cortes, muitas vezes, fazendo cirurgias, por causa de... parecem furúnculos, e não são. A hidradenite é uma doença realmente que causa dificuldades para o paciente. O cheiro, ela exala cheiro, porque são furúnculos com pus, então isso desagrada, as pessoas não podem usar roupa apertada, estoura o furúnculo, olha... é bem difícil. Qual é a urticária crônica espontânea, a UCE? Ela não tem um PCDT. Ela tem medicamento na ANS. Na SUS, não. Então, tem na ANS, não tem no SUS. Não tem no SUS. Então, isso também a gente precisa... A ANS, gente, só para esclarecer, são os planos privados de saúde. Agência Nacional de Saúde Suplementar que regula os planos de saúde. Então, assim, tem essas doenças também que precisa ter visibilidade. Elas têm a mesma, que eu digo, característica. Doenças que causam um grande impacto, né, na vida do paciente. Ter dermatite atópica é se coçar o tempo inteiro. É uma coceira sem fim, como muitos dizem, né? Eu já fiz alguns podcasts e programas que para dormir é um horror. Muito. Né? Ela parece que à noite ela piora. Imagina os pais com uma criança com dermatite, né? Crianças pequenas, né? E as pessoas não se dão conta, né? Mas, por exemplo, esse tipo de doença, imagina uma pessoa que não dorme, como é que ela vai trabalhar no dia seguinte? Então, assim, é todo um fora psicológico, a própria doença em si, mas os impactos, como a gente fala, né, Gladys? Os impactos na qualidade de vida do paciente são enormes. São gigantes. E todas elas têm essa característica, né? De impactar na vida diária. Psoríase, as pessoas se queixam que dói até para tomar banho, porque as feridas estão abertas, né? No cabelo, no couro cabeludo, que dá muito, né? Até o próprio banho é difícil. E assim, o vitiligo ainda ela não impacta, que eu digo, em outras doenças, é visível, mas mesmo assim chama atenção pelas manchas brancas, né? Chama muito. A minha mãe, a falecida mãe, ela tinha vitiligo. Então, eu vi o quanto ela sofreu, fazendo alguns tratamentos que foram paliativos. Foi para fototerapia, se queimou a pele inteira. Ela chegou um momento que ela largou. E aí, ficou branquinha, ela adorava praia, adorava mar. Ela tinha casa na praia, ela vendeu, porque ela disse, eu não tenho condições de estar no sol. Então, isso, imagina, mudou a vida dela, né? Em grandes coisas mudou a vida dela. Ela teve problemas oculares por causa da fototerapia também, porque ela fez muitas, né?
para tentando melhorar a pele. E assim são as outras doenças. Urticária crônica espontânea, que são aquelas também, são lesões, né, avermelhadas, que tem angiodema, que ficam feias, as pessoas ficam com o corpo todo cheio de pó. Também coça, né? Que coça. São assim, crises semanais, né? Durante imagina. Então, semanas a crise. Olha o que isso impacta diariamente na vida dessas pessoas. Elas não têm vida, mas lutar por isso, eu sempre digo, o paciente ele tem que insistir em buscar ajuda, em querer melhorar, não pegar as receitinhas do Dr. Google. Isso não. Ele tem que ir no dermato para que ele possa avaliar e indicar o que é melhor para o paciente. Hoje tem medicamentos. Tem medicamentos que possam trazer essa melhor qualidade de vida. Célio, tu andaste participando de alguns eventos nacionais, né? Falando de psoríase. Estou dizendo, além disso que a Gladys falou, com muita propriedade, tem pacientes que têm mais de uma doença. A mais comum é a pessoa ter psoríase na pele e artrite psoriásica. Mas a pessoa pode ter psoríase, vitiligo, psoríase, urticária, sei lá, pode ter as duas ou mais. E essas outras doenças, o pessoal das redes sociais e quem está em contato com a gente, eles demandavam muitas informações sobre a doença, sobre tratamento, sobre médicos e tal. Isso aí foi que gerou essa vamos dizer, esse aumento de abrangência da Psoríase Brasil, criando doenças de pele Brasil, que eu acho que está um sucesso, né, Gladys? E outra coisa também que eu queria falar, vocês falaram em ANS, tem muitos planos que mesmo, no caso mais comum da dermatite atópica, tem muitos planos que dificultam muito o acesso ao medicamento, mesmo estando lá. Eles querem que a pessoa faça todos aqueles tratamentos antigos, muitos deles ineficazes, com corticoides, empurram corticoide no paciente e não dão de jeito nenhum o Dupixent ou outros. É por causa do custo. Às vezes a pessoa, uma pessoa com dermatite atópica em criança, é internada num desses planos de saúde, que eu não vou citar o nome aqui, e o pessoal enche corticoide a criança passa lá, depois de 20 dias vai para casa, depois volta pior do que eu estava, mas não dá o medicamento mais moderno. Acredito eu, isso é a minha opinião pessoal, que seja para contenção de custos, só isso. Então, o trabalho é grande, tem muita briga para a gente fazer ainda. O Célio, já dando encaminhamento ao final, esses eventos, tu tivesse agora em alguns eventos, enfim, não vê ao caso os nomes dos eventos, mas tu teve encontros nacionais, houve alguma novidade para tu trazer aqui para nós, ou segue os debates em torno do tratamento, em torno dos diagnósticos? Como é que está o panorama assim, de debates hoje em dia? Bom, o que eu acredito que me veio à mente agora seria a participação do paciente no CONITEC, né? O CONITEC, que é um órgão que vamos dizer assim, aprova as tecnologias de saúde, medicamentos e tal, eles estão se abrindo mais para a participação do paciente. Sim. Aquelas consultas públicas, né? Eu acho que isso foi uma importante conquista da gente, agora tem que ser aperfeiçoado. E a gente vai divulgando, né, o que vier pela CONITEC, que é a comissão, como é que é o nome imenso? Já escrevi tantas vezes agora. Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia de Saúde. Isso. Que faz parte do SUS, pessoal, e que abre as consultas públicas. Do SUS, desculpa, do Ministério da Saúde, e que abre consultas públicas. Então, como o Célio está falando, é essa grande novidade para que fiquem ligados, porque sempre quando tem consultas públicas, nós divulgamos. É o paciente testemunho agora, né? Eu penso, Célio, na minha opinião, houve realmente uma grande pressão de associações, de organizações, realmente, porque o CONITEC era fechado, né? As consultas, vamos dizer, eles se reuniam
Eles que decidiam, não ouviam nem os médicos que estão acostumados a atender o paciente, que eu acho que hoje os médicos são ouvidos também, participam. Ainda eu acho que o paciente teria que ser mais ouvido. Ou aquilo é uma coisa de dizer assim, olha, a gente colocou lá o paciente só para ficar bonitinho, mas eu acho que ainda precisa muito mais. Já vi pessoas que a gente indicou para ser o paciente testemunho e mal ouviram. Vamos ver ainda agora, precisa, né? a gente precisa ainda bater mais, olha, vocês têm que ouvir muito mais essa jornada difícil. Nem sempre a tecnologia que eles estão avaliando é a tecnologia que o paciente está fazendo. Sim. E como é que eu vou dar meu testemunho para uma tecnologia que ainda eu não estou usando? Então, tem ainda algumas coisas que devem ser melhoradas, mas mesmo assim, já o paciente pode participar, já tem uma evolução. O médico, que é experiente, ouvir o médico é fundamental. Não é lá aqueles técnicos simplesmente que não têm essa aproximação com os pacientes que vão decidir sozinhos, né? E antes eram as portas fechadas. Hoje a gente consegue assistir o que eles estão discutindo e debatendo. Hoje é transmitido e fica lá salvo. Já é um avanço, né? Já, não tem dúvida. Então, realmente, assim, houve muitas mudanças, né, nesse meio tempo, mas houve pressão, e se não tiver pressão, a coisa não anda. Então, infelizmente. Assim, é um papel nosso e uma luta aqui direto, né, gente? Diária. Viu, Gladys, viu, Ana? As reuniões do Conitec eram fechadas, a gente só sabia depois de não sei quantos meses, com a ata, com a decisão deles. Hoje em dia é transmitida ao vivo, você pode assistir se você quiser. Você não pode falar, mas pelo menos assistir você pode. Já é alguma coisa, não é? Também, né, gente? Porque a publicização dos fatos é muito importante. Então, vamos torcer que cada vez mais seja mais democrático, que possa haver a participação do paciente, da população, dos médicos, das associações, obviamente. Acho que a gente já está caminhando. É um avanço, né? Não, eu vejo avanços nesses 8 anos com vocês. Eu vejo alguns avanços. Claro, tem muito a fazer, tanto que a gente segue aqui, né? Segue fazendo, continuando sempre, né? Sempre querendo ajudar de alguma forma a melhorar essa jornada tão difícil, né? Encurtar, pelo menos. É verdade. De fazer, encurtar. Mas eu acho que é muito bom quando a gente pode estar falando, junto com o meu amigo Célio, que apoia muito as minhas iniciativas, muitas vezes que eu ligo para ele, Célio, quando eu boto Célio no WhatsApp, ele já sabe que eu quero ter uma coisa muito importante para falar, me aconselho com ele, o que tu achas, né, para a gente poder fazer isso, ele sempre apoiando, porque às vezes a pessoa aqui é meio doida, quando inventa uma coisa já quer sair. Mas concretiza fazendo, tudo, né, Gladys? Acaba concretizando. Graças a essa loucura saudável, a gente já está onde está, né? Mas isso é muito bom, viu? Isso me mantém viva, isso me mantém. Não, tu tem um amor à causa. Tu é movida por isso. Né? E como eu disse, né? Eu não sou paciente, mas foi pela causa, viu? A causa me motivou. Uma amiga minha, com a filha, então me levou a querer ajudar e está aí. 23 anos ajudando. Ai, que maravilha. Célio, para finalizar... A luta é diária, viu, Ana? Se a gente tivesse parado a primeira pedra que encontrou, hein? Mas todo dia tem pedra, a gente vai, pula a pedra, passa de lado, quebra a pedra e vai, toca para frente. Pula a pedra e vamos lá. Ainda vem mais dificuldade. Não tem nada fácil, ainda vem mais dificuldade. Mas é isso mesmo. A gente é como aquela história que a gente fala, né? Quem tem amor e tem uma boa causa, a gente vai em frente. Isso mesmo. Quero saber. É uma missão, né? Uma missão de vida, né, gente? Se a gente for ouvir os maus agouros, as pessoas que dizem que não vai dar certo, não, a gente vai em frente, toca em frente a bola, né? Se não der certo, ainda a gente conserta, aí faz de outro jeito, aí vai. Sim, e às vezes até a dificuldade, né, para dar certo, porque eu acompanho direto a agonia, aquela coisa, e são projetos anuais que a gente tem que fazer acontecer, graças a Deus todos acontece com muito êxito. Aliás, eu já vou, também a gente já está finalizando, está acabando nosso tempo, já vamos deixar para os pacientes que entre os projetos deste ano a gente vai ter o localizador de médicos especialistas de todas essas doenças que nós falamos,
Nós estamos em desenvolvimento. Em breve estará à disposição nos nossos 2 sites. O site mãe, que é o psoriasebrasil.org.br, e o site filhote projeto, que é o doençasdepelebrasil.org.br, que nasceu no ano passado. E eu gostaria, então, de dar 1 minutinho, 30 segundinhos para vocês finalizarem com o grande sonho da Psoríase Brasil. Em 30 segundos. Rapidinho. É muito bom quando a gente pode falar de psoríase, né? Eu acho que eu me motivo cada vez mais a trabalhar, me emociona sempre, né? E mostrar realmente como, quando a gente pensa com o coração aqui na cabeça, aqui na ponta dos dedos, como faz a diferença na vida de alguém que a gente às vezes nem sabe para quem a gente está ajudando, com quem é que a gente está ajudando. E que Deus dê força sempre para que a gente possa continuar esse trabalho, com essa equipe maravilhosa, com esse vice-presidente maravilhoso, continuar esse trabalho. Ai, que maravilha. Célio, querido, quer dar tua mensagem final? Eu vou dizer que uma coisa que a gente gosta é de conversar. Então, e o meu sonho é ver os pacientes tendo bons diagnósticos, tendo medicamentos e serem bem tratados. É isso que a gente quer. E a gente procura levar as informações para todas as pessoas, com amor, com dedicação. É isso que eu acho. Então, a honra de trabalhar com a Gladys, que a Gladys é uma pessoa maravilhosa, ela conduz muito bem a Psoríase Brasil. E é isso, né? Vamos, se quiser chamar a gente para conversar, nós estamos aqui, pronto. E seguiremos por mais algumas décadas, né? Até onde nós formos. Meu sonho, trabalhando já todos esses anos, é que a gente consiga que haja efetivamente as políticas públicas, que a gente consiga que tenha esse diagnóstico, o tratamento a todas as doenças, que é para isso que a gente tem trabalhado. Eu já estou junto, né? Para a gente tem trabalhado, lógico, eu faço parte da Psoríase Brasil. Então, como membro, é isso que a gente sonha. E com esse podcast, nós iniciamos essa nova temporada e vamos trazer bastante conteúdo para vocês. Aliás, tiverem dicas e sugestões e solicitações de temas, ponham aí nas nossas redes sociais, porque a gente sempre se alimenta da informação que vocês compartilham conosco também. E acabamos, então, o primeiro episódio da nova série. Teremos outros podcasts pela frente. Foi um maior prazer. Eu convido a todos para seguirem os sites que eu já falei, psoriasebrasil.org.br, doençasdepelebrasil.org.br, o nosso Instagram, psoriasebrasil_oficial, YouTube e Facebook, Psoríase Brasil, e as redes sociais também do Doenças de Pele, que é Doenças de Pele Brasil, daí dentro de cada rede. Pessoal, muito obrigada, um prazer, espero que a gente tenha contribuído e fiquem ligados porque a cada semana teremos novidades aqui para vocês. Um abração a todos e obrigada, Gladys, obrigada, Célio, prazer. Tchau, obrigado.